Less. Sabe aquelas histórias que parecem desafiar tudo que a gente entende por realidade? Pois é, a história de Onilson Pátero é exatamente uma dessas. É uma narrativa que começa numa estrada escura no interior do Brasil e termina num mistério que, olha, até hoje a ciência pena para conseguir explicar. 1.000 quilômetros. Tenta visualizar essa distância. É como ir de São Paulo até Brasília, em linha reta. É chão pra caramba. Guarda bem esse número. Agora, junta esse número com outro. 60 horas. Basicamente 2 dias e meio. Um buraco no tempo onde a vida de um homem simplesmente foi apagado. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande pergunta que define o caso do Onilson Pátero é essa. E não se trata só de uma história de luzes no céu, não. É sobre um deslocamento físico que, sinceramente, quebra qualquer lógica de transporte e até as leis da física que a gente conhece. Para a gente entender a força desse caso, primeiro a gente precisa conhecer o homem no centro de tudo isso. O Onilson Pátero não era nenhum sonhador, nenhum místico. Ele era um vendedor viajante, um cara de família, cuja vida era regida por rotas, horários e metas de vendas. A credibilidade dele, essa normalidade toda, é o que serve de base para toda estranheza que vem a seguir. Pensa no Brasil daquela época, início dos anos 70, o tal do milagre econômico. Estradas novas cortando o país de ponta a ponta. Só que muitas dessas rotas eram completamente isoladas, escuras, sem comunicação nenhuma. Era o cenário perfeito para encontros, digamos, inexplicáveis, longe de qualquer testemunha ou de uma ajuda rápida. Foi nesse Brasil que a jornada do Onilson começou. Tudo começa, na verdade, um ano antes do evento principal. Numa noite de trabalho como outra qualquer, o Pátero se depara com uma coisa que ele simplesmente não consegue entender. Uma luz azul muito, muito intensa. Não era farol de carro, não era relâmpago, era outra coisa. E essa luz interagiu diretamente com o carro dele. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a falha elétrica geral, total e simultânea. O motor, os faróis, o rádio, tudo morreu na mesma hora. Isso sugere uma força externa muito poderosa, tipo um campo eletromagnético forte bastante para simplesmente apagar o sistema elétrico de um Opala. Mas olha só, a interação não foi só mecânica, não. O corpo do Pátero também registrou o encontro. Dores de cabeça fortíssimas, pele avermelhada, um gosto de metal na boca. São sintomas que batem com exposição a certos tipos de radiação, o que mostra que, seja lá o que fosse aquela luz, ela tinha um efeito biológico real. Vamos avançar então para o evento principal. Um ano depois, quase na mesma data, a anomalia volta. Só que dessa vez, o alvo não era só o carro do Onilson, era ele. Ele sai para mais uma viagem de negócios rotineira e simplesmente some. 60 horas se passam e o Onilson é encontrado. Mas não em São Paulo. Ele está a quase 1.000 quilômetros de distância, lá em Colatina, no Espírito Santo. Desorientado, desidratado, mas vivo. E o carro dele, a sua ferramenta de trabalho, continuava lá em São Paulo. A pergunta é, como ele foi parar lá? E aqui que qualquer explicação convencional começa a desmoronar. Não tinha passagem de ônibus, nenhum registro de voo, nenhuma testemunha que viu ele pegando carona. Nada. Só esse buraco impossível no espaço e no tempo e uma pista bem esquisita. Pois é, e esse rastro físico é um ponto crucial. O cheiro de ozônio, que é resultado de descargas elétricas de alta voltagem, conecta esse desaparecimento com aquele encontro eletromagnético do ano anterior. É como se fosse uma assinatura consistente, uma prova que aponta para a mesma tecnologia anômala. Depois que voltou, claro, ele foi examinado por um médico, o Dr. Alberto Ferreira. E o que o doutor encontrou é assim, um verdadeiro arquivo forense do inexplicável. Um bronzeado estranho uniforme, até em partes do corpo que não pegam sol. Pequenas marcas de picada, perfeitas, no corpo dele. E uma aceleração crônica do coração que o assombrou por meses. O corpo dele era a própria cena do crime. Para tentar preencher essas 60 horas perdidas, o Pátero passou por sessões de regressão hipnótica. E o que veio à tona foi uma narrativa, de outro mundo. Ele descreveu ser puxado para dentro de uma nave por um feixe de luz, levado para um ambiente que parece coisa de filme de ficção científica, onde ele passou por procedimentos feitos por seres que ele nem conseguia descrever direito. E aí veio a parte talvez mais estranha de todas. Ele disse que recebeu uma mensagem.
uma mensagem de preocupação ecológica sobre a poluição que a humanidade estava causando. Pensa bem, para um vendedor de ferramentas em 1974, no auge do desenvolvimentismo brasileiro, essa mensagem era totalmente fora da casinha. E isso, para os pesquisadores, tornava tudo ainda mais intrigante. É por tudo isso que o caso Onilson Pátero continua sendo um pilar na pesquisa desses fenômenos. Não é só uma história, é uma convergência de provas. A falha do carro é uma prova mecânica. As marcas no corpo são provas biológicas. E a viagem de 1.000 quilômetros é uma prova espaço-temporal. Quando se junta tudo isso, o caso se torna quase irrefutável. Como a própria investigação conclui, esse caso nos força a questionar tudo. Se uma pessoa pode ser simplesmente retirada de uma estrada e movida como uma peça num tabuleiro, o que isso diz sobre o nosso controle, sobre a nossa segurança? O que isso diz sobre a própria realidade? E essa é a questão que fica no ar. A história do Nilson Pátero não é só um relato. É um processo forense. Deixa a lembrança de um homem comum, que teve a realidade virada de cabeça para baixo. E provas concretas. Um carro paralisado, um corpo marcado e um vazio de 1.000 quilômetros no mapa. O mundo mudou muito desde 1974. Se aquela luz, aquela inteligência voltasse a olhar para nós hoje, a mensagem seria a mesma? Ou a jornada seria ainda mais longa e inexplicável? A história dele não acabou em Colatina. Ela continua, ecoando pelo tempo, nos fazendo olhar para o céu com uma nova dose de admiração e, talvez, um pouco de receio.